Muito bem, gente. Vamos, quem está entrando aí, encontrando os nossos lugares, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria chegarmos a este último encontro de Semana Teológica, né? Para muita gente, a energia foi acabando ao longo da semana e chega na quinta-feira nem aparece, mas que bom que vocês apareceram, que bom que vocês estão aqui para a gente trazer a conclusão a esta nossa Semana Teológica, cujo tema foi secularismo. Lembrando que este foi um assunto que nos foi proposto pela própria liderança de pequenos grupos da igreja. Então, nós fizemos da Semana Teológica um evento da Iba Viva, que acontece 2 vezes no ano, cujo objetivo é responder questionamentos que aparecem da liderança dos pequenos grupos. Então, não sei se as lideranças dos pequenos grupos que responderam à pesquisa apareceram durante a Semana Teológica, né? Mas o que é importante para nós é que trouxeram este assunto super leve, super tranquilo, super fácil de abordar, super gostoso de ouvir, né? Mas que certamente é necessário, né? A gente precisa lidar com questões difíceis e, para nós, mais eficiente do que a gente descer na particularidade de um caso, né? de uma questão que está aí pulando no nosso tempo, diante dos nossos olhos, é a gente entender esse contexto mais amplo, que nos dá subsídio para tratar as questões específicas. Uma vez eu fui convidado pela liderança do Escape, há alguns anos atrás, para falar sobre o ensino da Bíblia acerca da homossexualidade ou da homoafetividade. Aí eu fiz a explicação do que a Bíblia pensa sobre isso, e aí eu cheguei num ponto onde eu falei, agora, daqui para frente, é somente em gabinete pastoral. Porque o que a gente falar daqui para frente é fazer aquele negócio que o André nos alertou de não fazer, né? Eu querer tratar esses assuntos espinhosos como se fosse apenas um tema, né? E não descer na realidade concreta das pessoas. Então, para a gente tratar agora do que passa daqui para frente, é o olhar para cada pessoa, para cada caso, olhando nos olhos, entendendo quem é a pessoa, conhecendo o seu nome, conhecendo a sua história, entrando na sua particularidade. É dessa forma que a gente lida com essas questões. Vocês já repararam que a Iba Viva não é uma igreja que fica chamando atenção, entrando em polêmicas nesses assuntos, seja no nosso púlpito, seja nas nossas mídias sociais. Você sabe que os pastores da Iba Viva não usam as redes sociais para essa finalidade de entrar nessas questões polêmicas. E saibam vocês que nós somos muito criticados pelas pessoas, inclusive membros da Iba Viva, porque esperava que a gente gastasse o nosso tempo respondendo a toda a polêmica que surge. Né? Às vezes chega a pessoa, quando é que vocês vão se posicionar sobre aquilo que o pastor X falou lá em São Paulo? Mas o que eu tenho que me posicionar sobre o que ele falou lá em São Paulo? Ele falou para a igreja dele, o problema é dele, da igreja dele? Não é problema nosso. A gente tem que lidar com as questões da nossa comunidade. Quais são os problemas que aparecem na nossa comunidade? Como que a nossa igreja precisa ser pastoreada, porque nós nos entendemos não como pastores da internet, nós conhecemos como pastores de pessoas. Pastores que estão dedicados ao entendimento, ao pastoreio, ao cuidado destas pessoas que Deus tem confiado a nós como um rebanho. E entendam vocês que não apenas somos os pastores que trabalham na Iba Viva de tempo integral, mas a nossa visão sobre a igreja é que a igreja de Jesus Cristo é responsável pelo pastoreio mútuo. Ou seja, vocês pastoreiam a vocês mesmos. Nós somos uma comunidade pastoral. Essa é uma visão importante de igreja que a gente também precisa fortalecer e alimentar. O assunto proposto para hoje é: o mundo precisa de boas notícias. O mundo precisa de boas notícias. E essa não é apenas uma constatação a que chegamos quando olhamos para o nosso tempo, mas nós já temos na história da humanidade a presença desse fato, a necessidade, o desejo, o anseio de uma boa notícia, de um evangelho, de uma boa nova de salvação. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e a gente também vai descer um pouquinho nas implicações práticas desta revolução que Jesus Cristo iniciou. Vamos orar para dar início ao nosso encontro? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais este tempo juntos, por mais essa oportunidade que temos de olharmos para os assuntos que a própria palavra propõe para nós e ilumina questões do nosso tempo, do nosso dia a dia. Abençoa-nos, ó Pai, mais uma vez neste encontro, que sejamos conduzidos pela Tua palavra e que permaneça, Senhor, em nós, na nossa mente, na nossa reflexão, como um desafio
apenas aquilo que verdadeiramente for a voz do teu Espírito. Conduza-nos, ó Pai, em sabedoria e muito temor diante das questões que estão postas aqui. Ajuda-nos, ó Pai, ousadamente a abrirmos o nosso coração à Tua palavra e nos permitirmos ser moldados pelo Teu Espírito. É em nome de Jesus que oramos. Amém. A tosse veio cedo hoje. Obrigado pelo eco. Valeu, Thaís. Desde a queda, o mundo é necessitado de boas novas de salvação. Quando falamos que o mundo precisa de salvação, o mundo precisa de boas notícias que o resolvam, que tragam a este mundo solução, que traga a este mundo um discernimento e uma esperança, nós não estamos falando do nosso mundo de 2025, não estamos falando de uma sociedade presente no globo terrestre. Nós estamos falando de um problema humano que clama, que grita por boas notícias. E esta necessidade concreta, real, de boas novas de salvação, está presente desde o momento em que nós nos extraviamos do nosso Criador. Desde o momento em que a rebelião nos separou da presença do nosso Deus, nós, seres humanos, estamos carentes de boas novas de salvação. Um indicador deste fato, da nossa necessidade humana por boas novas de salvação, é que este desejo de salvação tem sido parcialmente atendidos por algumas formas, por algumas manifestações humanas ao longo da história. Quer dizer, o ser humano tem uma necessidade de boas novas de salvação e ele cria meios para que esta boa nova de salvação se concretize, apareça de alguma forma, de alguma maneira, em forma de ações concretas ou apenas, e a gente não pode diminuir o poder disso, apenas ativando a sua imaginação e lhes concedendo algum tipo de coragem e de esperança para lidar com os problemas da vida que fazem com que ele clame por boa nova de salvação. Uma das maneiras pelas quais nós temos buscado responder este desejo de salvação é pela própria existência das culturas, criando os seus mitos e as suas religiões. Quando a gente olha para as culturas da antiguidade, nós encontramos nas suas próprias manifestações religiosas, que são ancoradas nas narrativas mitológicas da sua criação, da sua origem, dos seus problemas, da sua esperança de salvação, nós já estamos vendo ali, na própria criatividade humana, em construir religião e mitologia, respondendo parcialmente esse anseio por salvação. O interessante é que houve muitas culturas que não inventaram a roda, mas não existe nenhuma cultura que não tenha sido contadora de histórias. A contação de histórias entra justamente para atender essa necessidade de uma narrativa que dê sentido à sua vida, que explique a realidade como ela é e que me dê forças, coragem e imaginação para enfrentar o caos da vida, o cotidiano. Então, a narrativa dos deuses, dos anjos, dos demônios, das divindades, dos semideuses e assim por diante, elas estão a serviço de quê? Elas estão a serviço deste anseio de salvação, desta necessidade de uma boa notícia que lhes dê de novo esperança, força, vontade, sentido, para que encaremos a vida. Seres humanos são seres em busca de sentido, e isso é uma marca do ser humano. Isso é essencial no ser humano. Buscar esse sentido sempre traz consigo essa necessidade de uma boa notícia de salvação. Os tempos passam e os mitos e as religiões vão perdendo o seu espaço para a literatura e o cinema. Então, o cinema e a literatura é o grande espaço hoje no mundo onde as narrativas de salvação permanecem vivas, né? Quando você pega o enredo de um Star Wars, o que está envolvido ali? Um desejo de salvação e ações, medidas, planos, né? Uma aventura de salvação. Quando você pega Crônicas de Nárnia, quando você pega Senhor dos Anéis, quando você pega lá a saga Crepúsculo, seja lá o que for, da literatura de alta qualidade ou de baixa qualidade. Você sabe onde eu encaixo o Crepúsculo, né? Mas enfim.
Não importa qual seja o tipo de literatura, nós sempre estamos lidando com este desejo humano. Isso é o que tem sido entendido tanto nas narrativas mitológicas quanto nas narrativas das culturas literárias e cinematográficas como a grande jornada do herói. Quem é o herói? É aquele que entra para trazer a salvação que as pessoas por si só não são capazes de alcançar. E o herói tem os seus dilemas, quer dizer, o herói muitas vezes é uma figura revestida de um aspecto messiânico, de Salvador, de Cristo, né? Ele é um tipo de um Messias e assim por diante. Isso é tão importante, essa constatação é tão importante. Quando C.S. Lewis escreve Cristianismo Puro e Simples, quando ele começa a responder, depois que ele trabalhar a problematização do nosso mundo como ele é, e o que Deus fez para responder ao problema humano, ele fala de uma coisa importante que Deus fez e que a gente viu também um pouquinho disso na primeira palestra do André na segunda-feira, que é colocar nas culturas bons sonhos. C.S. Lewis chama de bons sonhos. Qual é o bom sonho que ele colocou nas culturas? Um desejo de salvação que é correspondido por uma figura messiânica, por uma figura salvadora, por uma figura que entra na história, vem de fora, entra na história e traz a salvação que as pessoas envolvidas naquela tragédia não eram capazes de se auto-salvar, auto-libertar. Isso é o que Deus colocou nas culturas, para que quando estas culturas recebessem a mensagem do seu Messias, elas já estavam preparadas para essa mensagem. É como se a cabeça já fosse formatada para esperar a satisfação do seu desejo de boas novas de salvação. Ao mesmo tempo, de uma forma agora mais concreta, de ações concretas, os seres humanos têm buscado o desejo, né, de satisfação de boas notícias de salvação por meio das ideologias. As ideologias nada mais são do que filosofias políticas que problematizam e que oferecem respostas aos problemas que problematizam. Toda ideologia tem essa característica, ela olha para a sociedade e pela sua perspectiva, pelo seu critério, pela sua visão de mundo, enxerga problemas nessa sociedade. Alguns são problemas que estão ali visíveis, materiais, concretos, e outros são problemas que são filosoficamente pensados sobre o porquê chegamos aonde chegamos. E cada ideologia traz a sua proposta, a sua visão de governo, seus projetos de governo, daí entram nos partidos, nos próprios políticos, na própria propaganda a política partidária, justamente tentando trazer o seu plano de governo, assim, né, a gente esperava, hoje em dia raramente você vê um plano de governo concreto, né, em propostas políticas, mas um plano de governo que respondesse a esta problematização que uma ideologia traz. Do ponto de vista bíblico, não tem nenhuma ideologia que dê conta do problema, porque nenhuma ideologia trata do problema humano, que se chama pecado. Então, toda ideologia tem parcialmente verdade, parcialmente engano. Parcialmente ela acerta, parcialmente ela erra, em todos os seus aspectos, por exemplo, nos seus valores. O senso de justiça de uma ideologia, o senso de justiça de outra, faz com que elas vejam as coisas e ofereçam respostas a partir destes sensos de justiça, que muitas vezes são conflituosos entre as ideologias. Infelizmente, a gente vive um tempo onde a conversa, o diálogo se tornou impossível, porque a ideologia política se resumiu a vestir a camisa de um time de futebol, ir para o estádio e no final do jogo desceu a paulada na cabeça um do outro. A gente esqueceu que a discussão sobre a polis pede visões diferentes e pede também um diálogo respeitoso que visa não o poder, mas que visa o bem da sociedade. Isso é uma coisa que a gente perdeu. Quem retrata isso de uma forma maravilhosamente bem é George Orwell no livro A Revolução dos Bichos. Quem já leu A Revolução dos Bichos? Se você ainda não leu, leia A Revolução dos Bichos, porque é a história de uma fazenda de humanos, onde os bichos da fazenda começam a se rebelar contra os humanos, querendo assumir o poder da fazenda porque os humanos os oprimem.
Então, quando os bichos conseguem a sua revolução, expulsam os humanos da fazenda e tomam o controle da fazenda, tomam a sua liberdade, eles escrevem ali os seus mandamentos, que vão reger a nova ordem estabelecida dos bichos. E é interessante porque o último mandamento é: todos os animais são iguais. Aí começa, porque isso é só o começo do filme. Só que depois que a história se desenvolve, você começa a perceber que aquele ideal de início não tem poder para se sustentar. E eles começam a gerar os conflitos entre eles. E como é que o livro acaba? Desculpa o spoiler, né? O livro acaba com: todos os animais são iguais. Uma reescrita daquele dito fundamental. Mas alguns são mais iguais do que os outros. Ou seja, é a incapacidade, e isso tinha toda a crítica. George Orwell, que era um socialista e que estava olhando para o stalinismo, esse movimento do seu tempo. Ele é muito preciso ali sobre o que esta fábula está criticando socialmente, né? Mas a ideia que está presente é transposta, pode ser transposta, do ponto de vista bíblico-teológico, a absolutamente qualquer ideologia. Nenhuma ideologia é suficiente da complexidade da realidade. Por isso não faz sentido uma filiação, um comprometimento acrítico a qualquer uma ideologia, não da perspectiva cristã. Justamente porque as ideologias, elas podem ter algum sentido e a gente pode até ter mais afinidade com uma do que outra, mas a gente precisa, mesmo em nossa afinidade, partirmos do princípio de que em um mundo onde o reino de Deus já se manifestou, eu não preciso de uma ideologia que se pareça mais com o reino de Deus. E esse vem ser o ponto para nós. Portanto, nós estamos olhando para essas ideologias e o que todas elas têm: um caráter messiânico, um caráter salvador, um caráter onde, por meio do seu voto, por meio do seu apoio, nós vamos resolver o problema. Não vai resolver o problema. Você vai resolver alguns problemas, mas é o cobertor curto, você vai cobrir a cabeça e descobrir o pé. E quando você cobrir o pé, você vai descobrir a cabeça. Não vai resolver o problema. E não é assim exatamente que a gente está esperando que as coisas se resolvam, porque da perspectiva cristã, de novo, nenhuma ideologia, como também nenhum sistema filosófico, como também nenhum sistema antropológico, como nenhum método sociológico é capaz de dar conta do real problema do ser humano, que é o pecado, a separação de Deus, a alienação em relação a Deus. É a partir daí que a gente trabalha. O André trouxe. E isso foi curioso porque o Riscado, acho que foi na primeira pregação, Riscado, que você fez da série da escravidão digital, se eu não me engano, você também trouxe este decreto, né, sobre o nascimento de César, que promulgava o Evangelho, né? E eu fiz alguns destaques aqui, para que a gente partisse desse ponto. Foi decretado pelos gregos da província da Ásia, como a providência que fixa divinamente a ordenação de nossas vidas, criou com zelo e magnificência o bem mais perfeito para a nossa vida, suscitando Augusto e cumulando-o de excelência, de um Salvador que pôs fim à guerra e que organizou a paz. E como o aniversário do Deus marca para o mundo o começo das boas novas, e isso é o termo evangelho, graças à sua vinda, e como as cidades da Ásia decretam em Esmirna, que começassem seu calendário com o nascimento do Deus. O que é esta frase, né, que reforça a figura do poder político de Augusto? O que esse decreto que promulga o início de um calendário a partir do nascimento de um homem, que aqui é identificado como Deus? O que ele está respondendo? Ele está respondendo um anseio, um desejo por boas novas, ele responde a um anseio por salvação e ele responde a um anseio por paz. Isso é tão sério, porque quando a gente olha para o Novo Testamento, precisamente no Evangelho de Lucas, capítulo 2, veja como Lucas, um gentil, narra o nascimento de Jesus. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas, Evangelho,
de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu quem? O Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Fantástico, né? A mesma terminologia com que eles estavam acostumados lá no ano 9 a.C., pouco tempo depois, nós temos essa experiência dos pastores do turno da noite, recebendo uma visitação de anjos e depois a aparição de um exército celestial para anunciar o nascimento de quem? Do Salvador. Este Salvador trazia a paz e isso era salvação, boas novas de salvação da parte de Deus. Este anúncio deve ser visto por nós como o anúncio que, pela sua própria natureza, pelo seu próprio texto, é o princípio de uma revolução. É o princípio de uma revolução porque quando você contrasta as imagens de Augusto com a imagem que estes textos que narram o princípio da vida de Jesus, uma estrebaria, uma manjedoura, mas esse não é o lugar de um rei nascer. Este não é o lugar de um Salvador que nos trará a paz nascer. Ao mesmo tempo, as pessoas que vão receber as notícias angelicais não são da alta corte, do alto clero, da alta sociedade, mas são pastores do turno da noite. Homens cujo ofício é o mais insalubre que tem, é o trabalho que ninguém quer pegar para fazer, é o cuidar dos rebanhos no turno da noite. Eram homens de moral duvidosa, eram homens de conduta duvidosa, quer dizer, não eram as melhores pessoas da sociedade, muito pelo contrário. E é para estes homens que de uma forma subversiva, de uma forma disruptiva, o anúncio da chegada do Salvador acontece. Para estes homens. E estes homens são os primeiros a se saírem, né, do seu espaço e irem atrás para conferir essa boa notícia. É o anúncio do princípio de uma revolução, até mesmo porque há um contraste entre o meio pelo qual César conseguiu a paz, que é a repressão de todo tipo de perturbação da paz por meio da força do seu exército e das suas legiões. Ou seja, era uma paz que derramava o sangue de qualquer pessoa que se levantava para perturbar a paz. E perturbar a paz significa levantar a voz contra o império. Este exército celestial, imagina essa cena. De repente, uma grande multidão do exército celestial. Imagina essa cena. Uma multidão. E essa multidão é um exército. E este exército, curiosamente, não se prepara para a guerra. Não embanha a espada. Não monta posição com os seus escudos. Mas é um exército que anuncia paz. Paz. Quem anuncia paz geralmente não é o exército. Que anuncia a paz é um negociador, é um embaixador, é um porta-voz, é alguma coisa assim. Nós estamos procurando paz, mas aqui nós temos a contradição desse reino com os reinos deste mundo. Nós temos o princípio de uma revolução onde a paz está sendo proclamada por este numeroso exército celestial. E o que a gente viu ontem na nossa parte final, Jesus pôs em ação uma revolução mundial perene. É isso que nós deveríamos enxergar quando nós olhamos para Jesus e os evangelhos. Do que se trata a mensagem dos evangelhos? Se trata de uma revolução. Se trata de uma verdadeira revolução. E esta revolução é a boa nova de Deus para nós. Essa revolução é esta salvação que chega de Deus para nós na pessoa do seu Filho. É uma revolução porque Ele está trazendo ao mundo o reinado de Deus, o governo de Deus.
Aliás, o reino de Deus vai ser o assunto da nossa próxima semana intensiva do Crescer, aqui em outubro. Fiquem antenados para isso, porque a gente vai destrinchar bíblica e teologicamente esse conceito de reino de Deus. E é isso que Jesus está trazendo para a terra. Trazer o reino de Deus é trazer o governo de Deus. Mas não da forma como estas pessoas esperavam a chegada de um rei e de um reino, de um governo e de uma autoridade. Não é dessa forma. E os discípulos vão ter muita dificuldade para entender como isso funciona. O que era esse reino? Tanto que a expectativa deles era que Jesus assumisse o reino literal, tirasse Herodes do poder, libertasse Israel da opressão romana e restaurasse a glória para o povo de Deus, uma vez que ele é um descendente de Davi, um herdeiro do trono com quem Deus havia feito uma aliança, de que o trono de Davi seria perpetuado e de que não faltariam herdeiros para Davi na terra. Mas Jesus vem mostrando aos poucos, da forma como ele é, da forma como ele age, da forma como ele conversa, da forma como ele responde, que o reino que ele veio trazer, que a revolução que ele veio trazer não atendia às expectativas revolucionárias e de reino que esse povo tanto desejava. Sua revolução não envolve sistemas de poder, reinos, exércitos, violência, fanatismo ou religião. A natureza da revolução de Jesus, a natureza dessa revolução é uma revolução do coração. Aqui eu estou me baseando muito em um livro de um dos meus autores preferidos, que é Dallas Willard. E ele escreveu um livro muito importante, cujo título é A Renovação do Coração. Se você puder gastar um tempo hoje, compre esse livro e gaste um tempo lendo essa obra de Dallas Willard, A Renovação do Coração. A gente vai pensar então um pouquinho sobre esta vocação para a santidade. Por quê? Porque quando nós falamos do que é ser cristão, essa resposta tem que estar presente. Nós somos vocacionados para a santidade. Nós somos chamados por Deus para a santidade. E não é para parecer santo, não é para se comportar como se comportaria uma pessoa santa. É para ser verdadeiramente santo. Essa é a nossa vocação. Santidade não é para uma elite religiosa. Santidade não tem a ver, de forma nenhuma, com uma tentativa de moralmente parecer superior aos outros ou ser mais obediente em mandamentos. Isso é tudo a superficialidade, isso tudo é religiosidade. A santidade é a verdadeira e contínua busca da transformação do coração à imagem de Cristo Jesus. Essa é a nossa vocação. É para isso e para nenhuma outra coisa que nós fomos chamados por Deus. Sejam santos, como eu sou santo. Esse é o mandamento que aparece em Levítico, mas que também aparece para a igreja na primeira carta de Pedro. Sejam santos, como eu sou santo. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 5, verso 1. Esse é o nosso propósito existencial, portanto, é a partir daqui que a gente quer conversar. Se a revolução de Jesus é uma revolução do coração, nós já vimos que esta revolução de Jesus não nasce do estabelecimento de instituições sociais, tampouco de leis. Ela também não nasce de modelos revolucionários pré-existentes. Portanto, ideologias não servem para produzir a revolução de Jesus. Ela não nasce de modelos pré-existentes. Ela é em si uma denúncia da impossibilidade humana e de suas instituições serem capazes de perpetuar a justiça. A revolução do coração, em si mesma, é uma denúncia de que nós, seres humanos, por mais que nos esforcemos, por mais que nos dediquemos a diálogos respeitosos entre ideias diferentes, nós não somos capazes de criar um sistema de governo verdadeiramente capaz de perpetuar justiça, liberdade e paz. Nós não somos capazes. Por isso Jesus vem fazer o que nenhum outro rei fez, o que nenhum outro reino fez, o que nenhum sistema de governo fez, o que nenhuma iniciativa social fez, o que nenhuma visão de sociedade criou. É isso que ele vem fazer, porque só ele pode fazer.
Não há nada na nossa força e na nossa capacidade, nas nossas iniciativas, capaz de produzir uma revolução do coração. Dallas Willard diz assim: o propósito de Jesus é uma revolução do caráter, que se processa pela mudança das pessoas a partir do seu interior, por uma contínua relação pessoal com Deus em Cristo e com os outros. É uma revolução que muda ideias, crenças, sentimentos e hábitos de escolha, assim como tendências corporais e relações sociais. Ela penetra nas camadas mais profundas da alma. Portanto, é uma revolução que em si mesma é uma recusa de toda religiosidade, porque religiosidade tem a ver com o que a gente produz no exterior. Religiosidade tem a ver com aquilo que a gente sai fazendo. Religiosidade tem aquilo que a gente sai fazendo para apaziguar a ira dos deuses, para ganhar o benefício dos deuses. É o que a gente faz em prol do outro, mas sempre com a segunda intenção de ser bem visto, de ser uma pessoa reconhecida como humilde, como generosa. É a denúncia que Jesus fez da prática dos religiosos do seu tempo. Quando vocês derem esmola, não toca trombeta não, que vocês estão dando esmola. Por que vocês estão fazendo isso? Que sentido tem dar esmola desse jeito? Para a pessoa que está recebendo é uma bênção, não é verdade? Só que a pessoa que está entregando essa esmola é uma pessoa que está sendo reprovada por Deus. Por que ela foi reprovada por Deus? A gente viu ontem. Porque ela amou o mundo. Como que ela amou o mundo? Temor de homens. Ela fez o que fez para ser aplaudida por homens. Amor ao mundo é recusa a Deus. Não tem jeito, não tem meio termo. Então não faz isso não. Isso é religioso, isso é bonito, isso é aparente, né? Por isso que vem a crítica, sepulcros caiados. Vocês são lindos por fora, mas por dentro só tem coisa morta. Né? Então não faz isso não. A revolução de Jesus é uma recusa ao projeto religioso. É uma recusa a nós, meu irmão e minha irmã, vivermos e nutrirmos uma vida religiosa enganando a nós mesmos. É o chamado para uma vida de profundidade. É um chamado para uma vida verdadeiramente profunda em Deus e em Cristo. É um chamado para investigarmos, guiados pelo Evangelho da cruz e da ressurreição, os recônditos do nosso coração, onde os nossos desejos estão sendo gestados, onde a nossa vontade está sendo alimentada. É visitar isso, ir lá no profundo. E não ter medo de encontrar a podridão que certamente você e eu encontramos quando a gente faz isso. Porque a gente está indo lá com o evangelho da graça. A gente não está indo para lá com a sentença da morte. A gente está indo lá com o Cristo que por nós morreu e ressuscitou. Por isso, é uma recusa à superficialidade. É uma recusa a uma vida dominical. É uma recusa a uma vida religiosa. Mas é um chamado, uma vocação, uma convocação para que a gente viva em Deus a plenitude da vida que Ele criou. Ele segue. A partir das profundezas do nosso coração, divinamente renovadas das pessoas ou da pessoa, as estruturas sociais serão transformadas de modo natural, da forma que corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Texto de Amós 5:24. Tais ribeiros, e preste atenção nisso, tais ribeiros não podem fluir por meio de almas corrompidas. Reciprocamente, a pessoa renovada por dentro não cooperará com evidentes ribeiros de injustiça, seja em qual esfera for, até mesmo a religiosa. Ela os barrará ou morrerá tentando. É a única coisa que se pode fazer. Então, qual é o ideal de Jesus? Isso é importante, porque Ele quer a transformação do coração, para que pessoas verdadeiramente transformadas nas profundezas da sua alma, nas profundezas do seu coração,
estas pessoas, aonde elas estão, elas começam a florescer, a manifestar essa transformação do interior, então manifestar a justiça do reino de Deus, então viver uma vida verdadeiramente livre, então manifestar a paz. Agora imagina um povo fazendo isso, não apenas uma pessoa, mas um povo vivendo dessa forma. Olha quanta coisa pode acontecer, sem falarmos de nenhum projeto social, sem falarmos de nenhum empreendimento, sem falarmos de nenhuma filiação política, partidária, ideológica, sem falar com envolvimento em nada, apenas porque estamos vivendo a transformação do coração almejada por Jesus. É isso que eu gostaria de pensar um pouquinho mais com vocês. Há um tempo atrás, isso deve fazer, acredito que uns 12, 13 anos atrás, eu comecei a ler uma obra que mexeu profundamente comigo. A obra se chama A Redescoberta da Santidade, escrita por J.I. Packer, ou J.I. Packer. Nesse livro, ele nos traz uma teologia da santidade e da santificação. Mas o faz de uma forma tremendamente pastoral e tremendamente cuidadosa na maneira como ele mostra a importância essencial, fundamental para o crente e para a igreja de uma vida verdadeiramente santa, tirando todos os estereótipos de santidade, tirando aparências de santidade, tirando gestos de santidade, mas olhando para a real santidade conforme é almejada pela palavra de Deus. E aí teve uma frase deste livro, e nem é uma frase do autor, mas ele está citando um pregador e avivalista escocês de mais ou menos um século e meio atrás, onde este homem diz o seguinte: o que o meu povo mais necessita é de minha santidade. Como ele se via como um pastor, como um pregador, como um mestre? Ele se via com todas as atribuições de um pastor, pregador e mestre. Mas essa era a sua principal agenda. Essa era a convicção a qual ele chegou sobre o que as pessoas que ele pastoreia, as pessoas a quem ele prega o evangelho, qual é a maior necessidade que essas pessoas têm dele? Não é da sua retórica, não é dos seus títulos, não é da sua capacidade de defender a fé frente aos seus opositores, não é da sua técnica num atendimento pastoral. O que as pessoas mais precisam de nós é da nossa santidade. Porque, vamos lá, quando a gente ouve perguntas, e vira e mexe eu tenho respondido perguntas assim: como eu posso ser luz no meu ambiente de trabalho? Como eu posso levar o evangelho e ser influente no meu ambiente de trabalho? Qual é o meu papel como pai, como marido, como mãe, como esposa? Qual é a minha função dentro do lar? Como eu posso influenciar positivamente a nossa cultura? Quando a gente ouve essas perguntas, quais são as respostas que são esperadas pelas pessoas? São sempre respostas que envolvem algum tipo de direcionamento à ação. Então, se você quer ser influente na cultura, você tem que fazer isso, você tem que criar um projeto, você tem que ir por esse caminho, você tem que falar com tal pessoa, você tem que se associar a tais pessoas, você tem que montar... Entende? Como que eu posso sinalizar e anunciar o evangelho do reino de Deus no meu ambiente de trabalho? São inúmeras respostas que têm sido dadas para essa pergunta. Né? Você precisa criar um grupo de estudo bíblico na hora do almoço com o pessoal. Você precisa criar oportunidades de aconselhar as pessoas nas suas necessidades. Você precisa juntar os crentes da sua empresa para vocês começarem a orar juntos e aí vocês oferecerem ajuda para as pessoas e assim por diante. São diversas as respostas. Elas não estão totalmente erradas. Só tem um detalhe. Nenhuma dessas respostas trata do que está na raiz dessa resposta.
Porque nós somos treinados pela lógica da técnica, do agir, do fazer, do empreender, do criar, do resolver as coisas. Isso porque a nossa expectativa é que Deus resolva as coisas. Essa é a nossa expectativa. A gente aconselha pessoas e a gente percebe que essa é uma expectativa constante. Eu entrei numa crise de fé, eu acho que eu não creio mais em Deus. Por que você não crê mais em Deus? Porque eu orei para Ele me curar e Ele não me curou. É lógico que na hora do aconselhamento pastoral eu não dou a resposta como eu vou dar agora, tá? Mas você crê na cura ou você crê em Deus? Você crê no resultado conforme você espera ou você crê no Deus que te salvou e a quem você serve? Qual é o objeto real da tua fé? Aonde de fato está? Porque aí a gente pode conversar que esta crise que você está, ela é tremendamente positiva. Porque é hora da gente entender quem de fato é Deus. Porque se a tua confiança estava no resultado positivo, significa que talvez você ainda não tenha entendido plenamente quem é Deus, como Ele age e porquê das coisas. Entende? Mas são sempre expectativas de coisas práticas, de coisas até mesmo porque a gente espera que Deus sempre entra nas coisas e resolva tudo. Nós levamos essa lógica para a vida com Deus e as nossas respostas e expectativas mantêm-se sempre deste paradigma. Paradigma da solução, paradigma da prática, paradigma do empreendimento, da ação, e que nos impede de florescer na verdadeira vida de Deus. Essa frase é do Robert Murray McCheyne, foi um ministro do Evangelho, pregador reavivalista e escocês. E está sendo mencionada, e de novo, pessoalmente, tem sido a frase que tem dirigido a minha reflexão sobre a minha vocação, sobre quem eu sou. Antes de ser pastor, antes de ser professor de teologia, antes de ser escritor, quem o Israel é em Deus. Eu sou um homem chamado por Deus para ser santo como Deus é santo. E é nisso que tem que estar minha energia. É nisso que tem que estar o meu esforço. Se eu não levar isso a sério, quem eu serei enquanto pastor, professor, escritor, teólogo, não importa. Não faz sentido, não tem valor. Se isso não estiver no drive da minha vida, ser santo como Deus é santo. Rapidamente, vamos para o nosso intervalo, 2 minutinhos mais cedo. A gente vai encerrar esse ponto por aqui. E em seguida a gente vai dar sequência a uma parte literária gostosa do nosso encontro. A gente vai contar um pouquinho de história. Então vamos lá para o nosso café e daqui a pouco a gente volta.